14 horas e 1 minuto desta sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é minha especialidade clínica, mas a gente também fala da medicina ayurvédica, tibetana, medicina da floresta, medicina indígena, e junta tudo isso tudo com o que há de mais moderno na área das medicinas integrativas, né? Medicina física quântica, medicina quântica, enfim, tudo o que há de mais novo na área da medicina das terapias integrativas. Hoje nós vamos falar de disfunção sexual. Primeiro programa, vamos falar sobre isso, que parece que ainda tem um pouco de tabu em relação a esse assunto. Quando a gente fala em disfunção sexual, a gente pensa logo no homem, que tem uma questão de um desempenho mecânico e fisiológico, físico, mas esquecemos também de falar das mulheres, que embora não tenham essa manifestação mecânica e física, também sofrem com esta patologia. É isso que nós vamos tratar no programa de hoje, que eu tenho o prazer de receber a doutora Aline Ambrosio, que é gineco e obstetra pela Unifesp, sexóloga pela USP e psicodramatista, é isso mesmo? É isso mesmo. Pela Escola Paulista de Psicodrama. Vai falar inclusive sobre a medicina germânica, que é uma área que ela está estudando bastante, está bastante encantada com este assunto. Muito bem, para quem está sintonizando pela primeira vez, o Salutes foi originalmente criado em 2009 pela UTV, para ser esse resgate das medicinas ancestrais e ligar com o que há de mais moderno na área das terapias. Falamos a partir de agora ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 Vivo HD, pelo site www.tvguarulhos número 3.com.br, pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. Também falamos ao vivo para todo o território nacional via satélite pela Combrasil. Isso significa Claro TV, via Embratel canal 3, Sky e Oi TV pelos canais 28 de cada uma dessas emissoras e Vivo TV e GVT pelos canais 239 e também pela nossa TV em São Paulo pelo canal 20, tudo ao vivo. A primeira meia hora deste programa, como todos os Salutes aqui da TV Guarulhos, também será apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, e pelo site da TV Aberta TV.br. Para quem não me conhece, eu sou formado em acupuntura, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura desde 2000. Eu fui professor do curso regular de formação de acupuntura e diretor da ABA e pós-graduado com título de especialista em psicopatologia pelo IPQ, o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, portanto, o Hospital das Clínicas, desde 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas. Fiz também pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e também a extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são ambos os patrocinadores do nosso programa. Muito bem, será que a Covid aumentou a libido das pessoas ou baixou a bola? Essa é uma das questões importantes para a gente saber o que está acontecendo com a população. E primeiro saber o que é, na verdade, uma disfunção sexual. Quando a gente fala popularmente de uma disfunção sexual, fala do homem que chegou lá e não conseguiu ter relações sexuais com a sua companheira, com a sua concubina. Então hoje, antes de mais nada, é o aniversário da doutora Aline Ambrosio. Cinquentinha? Cinquentinha, olha que maravilha. Maravilha, né? Meio século de vida, a doutora Aline Ambrosio é ginecologista, obstetra pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que aí eu chamo de escolinha, ou a Escola Paulista, sexóloga pela USP e psicodramatista pela Escola Paulista de Psicodrama. Seja muito bem-vinda, doutora Aline, é um prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu, ainda mais no dia do meu aniversário. Pois é, eu ia até mandar chamar um bolo, mas ela está absolutamente integrativa ultimamente. Eu tô. O que eu falo no consultório, eu aplico na minha vida. É isso mesmo, tá certíssima.
que é disfunção sexual, doutora Aline? Disfunção sexual é só o homem que tem que cumprir e não cumpre na hora, ou a mulher também sofre dessa disfunção? Bom, vamos definir primeiro o que é a disfunção sexual, tá? Disfunção sexual é quando eu não consigo completar um ato sexual com satisfação. Quando eu sinto sofrimento, uma dificuldade, pode ser parcial ou pode ser completa. Pode ser física ou emocional? Pode ser física e emocional. E vai interferir nas fases do ciclo de resposta sexual. Então eu posso ter uma alteração no meu desejo, na minha vontade de ter um engajamento, um contato sexual, seja com outro ou até comigo mesmo. É uma dificuldade de excitação, seja na mulher lubrificação, uma dificuldade nessa lubrificação, até dificuldade de manter a excitação psicológica, né? E no homem corresponderia a ereção, a elevação, o engurgitamento e a manutenção da ereção durante a relação sexual. Tem ainda depois na sequência a fase do orgasmo, que é a fase daquela descarga, que a gente fala que parece um mini ataque epilético que dura alguns segundos, que é o orgasmo, e o período de resolução. Então o ciclo de resposta sexual geralmente ele é desejo, excitação, orgasmo e resolução. Para o homem. Para a mulher, desde os anos 2000, uma sexóloga, Rosemarie Basson, ela postulou que a mulher tem um ciclo de resposta sexual um pouco diferente do homem. Se bem que hoje em dia a gente vê que alguns homens se comportam dessa forma também. Aonde esse desejo espontâneo, essa vontade de lembrar da parceria e ter vontade, ter fantasias, dura no máximo 1 ano para a mulher. Ela vai ter um desejo responsivo a N estímulos. E aí eu brinco no consultório que Deus é menino. Porque a mulher tem que ter uma lista gigantesca para manter esse desejo. Que eu já vou enumerá-los. Né? Para manter 1 ano? Para passar, não, para depois desse 1 ano. Então, quando você... Às vezes chegam mulheres no consultório que dizem assim, eu não tenho mais desejo. Estou casada há 10 anos e eu não tenho mais desejo. É normal ela não ter mais fantasia ou se pegar pensando em sexo no dia a dia depois de 1 ano de relacionamento. De 3 meses a 1 ano acaba esse desejo espontâneo. O desejo responsivo, ele vai responder a estímulos. É quando falta esse desejo para a mulher que a gente diz que a mulher tem alguma disfunção na fase do desejo, da vontade. Se toda essa lista de estímulo estiver ok, eu já vou enumerá-la, a mulher passa a ficar excitada. Se o estímulo continua, ela vai ter mais desejo, mais excitação, lubrificação, para chegar numa fase de satisfação física e até emocional, e ela vai entrar no final numa fase de intimidade emocional, porque a grande parte das mulheres se engaja no ato sexual até para estreitamento afetivo no relacionamento. Dizem, inclusive, que o homem tem menos, teria menos, assim, é mais motivado pelo prazer sexual e não precise tanto de uma relação afetiva, enquanto que para a mulher ter uma relação sexual afetiva que realmente a satisfaça, teria que ter um vínculo emocional. Isso é mito ou é verdade? Hoje em dia isso está mudando bastante, mas é postulado dessa forma, que o homem, mesmo se você não tiver um relacionamento afetivo estreito, passou um objeto de admiração, ele já vai estar pronto para o engajamento sexual. E para a mulher? Para a mulher, a primeira coisa que precisa é autoestima sexual. Então essa mulher tem que olhar no espelho, gostar do que ela vê, do formato do corpo, e ela tem que ter autoestima, está se sentindo uma pessoa realizada, feliz. Tem que estar a questão social dela em dia, então ela tem que estar feliz como mulher, como profissional. Se ela estiver com alguma dificuldade relacional, seja no social ou com essa parceria, ela vai ter menos driving, menos motor para querer ter um encontro sexual com essa parceria. E se, em relação... Desculpe, terminou ou não? Não, pode. Posso falar? Pode perguntar. Por exemplo, se a gente fala da dependência econômica, de uma certa maneira, ainda tem uma diferença de remuneração entre homem e mulher. Às vezes tem muitas mulheres ainda hoje que dependem do marido. Tem algumas pessoas que falam, qual é a sua profissão? Sou dona de casa, né? Você fala, nossa, existe isso ainda? Existe. Existe. Existe.
Essa questão da dependência econômica, de eu estar dependendo do homem, da mulher dependendo do homem, isso dá um certo subjulgamento na hora sexual? Sabe que isso é bem variável, porque se essa mulher tem um relacionamento afetivo muito bom, ela está bem em ser dona de casa, em ter largado a profissão para cuidar de filhos, ela está tranquila. Está tranquila. Mas se ela está numa relação que o marido é grosseiro, que não é um cara que presta atenção, ou mesmo que é um cara que não a maltrate. Mas para a mulher é super importante, a gente fala assim, o sexo para a mulher começa no bom dia do café da manhã. Então a gente faz normalmente nas terapias sexuais um processo de psicoeducação. Esse marido precisa mostrar o quanto ela é especial mesmo depois de 10, 20 anos. Não é porque você está casado, já ganhei o relacionamento. Não, a mulher ela precisa se sentir valorizada, desejada, para ela ter a vontade no final do dia, quando começarem os estímulos, para ter esse encontro sexual. Isso para a mulher é muito forte ainda. Então, mas como você se referiu recentemente, um pouquinho antes aí, falando da importância dela ter uma atividade social importante, quer dizer, uma relação até profissional, né? Uhum. Tem que ter uma realização profissional para ela se sentir íntegra consigo própria, imagino. Uhum. É isso que eu quis perguntar, quer dizer, quando ela não tem essa realização profissional, ela não tem a realização no trabalho, uma realização integral, né, como ser humano, isso pode atrapalhar a relação? Pode, porque isso faz parte do primeiro item dos estímulos, autoestima sexual. Isso. A autoestima, eu tenho que me sentir uma mulher potente, eu tenho que me sentir uma mulher que eu estou feliz, não só com o meu corpo, mas com os meus propósitos de vida. E hoje a mulher tem mais esse movimento, ela não se contenta, na maioria das pessoas, a ficar em casa só cuidando de filho, até porque filho é um bem que vai embora bem rápido. Bem rápido, aliás, como diz vai pra vida. O Khalil Gibran, os filhos são como a gente setas, né? A gente pega as setas, o arco e dispara. E precisa tomar muito cuidado, né? Porque depois que disparou, não dá para correr atrás da seta para falar, não é por aqui, desvia dessa árvore, não tem como isso, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com as relações da educação dos filhos. Nosso governador aqui em São Paulo fala, fica em casa. Acho que eu vou mandar os boletos para ele, enquanto isso, fica em casa. Mas o fato é que acabou ficando muita gente em casa. Uhum. E logo no começo acabou tendo muita notícia na imprensa que muitos casais acabaram até se separando, né? Porque enquanto cada um levanta de manhã, cada um vai trabalhar e só se encontra à noite, não tem a convivência, não tem os vícios, não tem os problemas, não tem as manias, não tem, enfim, essa convivência forçada que acabaram tendo, né? Parece que até teve casais que se separaram, né? Isso aí começou a ser noticiado pela imprensa. Não foi noticiado que casais ficaram apaixonados, não sei se ficaram ou não. Qual a sua experiência em relação à Covid, doutora Aline? Na verdade, nós vimos dois fenômenos agora durante a pandemia. Porque para esse desejo e esse engajamento, como a gente estava falando, para as mulheres, é importante a parte hormonal, o meu nível de saúde física e mental, e para o homem também. Uhum. Com a pandemia aumentou a ansiedade e estresse de todo mundo por questões econômicas ou porque eu não estou acostumado a conviver 24 horas por dia com essa pessoa. E às vezes morando em lugares menores, mais apertados, dependendo do padrão e do tamanho do ambiente familiar, eu não tenho uma estrutura, um local para poder ter esse relacionamento. E com o uso, às vezes, de algumas medicações, por exemplo, para ansiedade, depressão, isso vai interferir no desejo também, tanto do homem quanto da mulher. Inclusive pode dificultar a obtenção do orgasmo, o retardo para acontecer o orgasmo com o uso de medicações. E o nível de estresse, a gente sabe até isso dentro da germânica, a gente fala muito, as questões emocionais mudam a minha percepção cerebral e ficou todo mundo em alerta. Alerta é sistema de sobrevivência acionado nesse cérebro. Isso desencadeia um bando de atividade elétrica no cérebro que comanda o meu corpo inteiro. Neurotransmissores, neurotransmissor, nível de liberação de hormônio. Então eu entrei num estresse bioquímico, um estresse celular, que além de piorar a saúde mental, aconteceu várias doenças físicas. Todo mundo tendo que ser rápido, na germânica ser rápido pode dar alterações na tireoide. Se você tem um hipotiroidismo, um hipertiroidismo, isso vai mexer nas fases do ciclo de resposta sexual. Então, para um lado, a pandemia piorou a saúde sexual das pessoas. Mas, por um outro lado, e que eu achei bastante interessante e fiquei bastante até emocionada de ouvir nesses meses no consultório, foram relatos das pessoas ficando minimalistas.
Olha, realmente eu não preciso de tanto dinheiro para viver. Foi bom poder estar com os filhos, participando da vida familiar. Então, a gente tem visto com essa pressa na realização das tarefas e de ter performance, e com rede social, eu ter que performar como profissional, como pessoa, eu tenho que estar com o corpo do jeito que a mídia quer. É estresse para tudo que é lado. E com esse retorno para a vida, as pessoas fechadas dentro de casa, quem tinha um mínimo de espiritualidade ou um mínimo de saúde mental, começou a prestar atenção um pouco mais nas relações e voltar para as origens. Porque o ser humano é um ser social e a gente foi perdendo essa capacidade, né, de se relacionar. E sexualidade tem tudo a ver com contato comigo mesma, porque quando você se masturba e você produz o prazer em si próprio, é entrar em contato com você mesmo. E também o contato com o outro. Eu preciso aprender a fazer vínculo. E as pessoas estavam perdendo essa capacidade de se relacionar, né? É muito interessante isso que você estava falando. Eu conheci o Roberto Freire, né? Uma vez ele falava, na época, faz muito tempo atrás, obviamente a gente falava sobre isso, ele tinha um livro que sem tesão não há solução. Eu não entendia muito isso, né? Eu falava, mas esse cara está muito sexual, né? Tá com muito pintal, né? Pra falar, tá, né? Freud demais. Muito, né? E hoje eu consigo entender, né? Quer dizer, não é o tesão que ele se referia na época, quer dizer, não é só o sexual, né? O tesão de você fazer alguma coisa legal, de você estar com amigos num passeio interessante, numa viagem internacional, nacional mesmo que seja, tesão pelas coisas que faz, né? Eu ganhei uma máquina fotográfica, até criei uma página no Facebook, eu peço para vocês visitarem lá, JC Baldan Fotógrafo, gancho pra caramba, porque eu tenho o olhar do fotógrafo, um amigo meu disse isso, falta técnica, mas o olhar de saber enquadrar, pegar isso aqui, eu estou exercitando. E assim, quando você tira uma super foto, você fala, puta, que tesão, né? Então, quer dizer, não é só a questão da sexualidade, do sexo em si. A sexualidade e o tesão é uma coisa muito maior por outras coisas na vida, é isso? Na verdade, a sexualidade é um dos pilares, né, de saúde, né? Na nossa medicina convencional e o jeito que a gente trata os clientes no consultório, a gente leva em consideração somente a parte orgânica. Está começando a se olhar mais para essa parte emocional, para a parte espiritual, e a parte sexual, ela é tudo isso misturado, tudo junto, além de ter o social misturado. Porque tem inclusive os seguidores, né, do Tantra Yoga, que é exatamente isso, né? Eles, quer dizer, estimulam, fazem um ápice, mas não evitam um orgasmo para que esse pseudo-orgasmo que iria ocorrer se transforme numa experiência psicológica e espiritual, de maior consciência por conta das questões energéticas movidas pelas glândulas endócrinas ligadas ao sexo. Isso. Até para a visão dos hindus, o homem ele deveria evitar ter tantos orgasmos para não perder a energia vital. Né? Os chineses também falam isso. Os chineses também falam isso. Mas o Tantra acaba trazendo, né, a massagem tântrica acaba trazendo uma percepção, que também são mitos e tabus, que sexo é só órgãos genitais, é mama, genitália e região anal. Isso. Né? E a massagem tântrica, e a gente usa uma técnica da terapia cognitivo-comportamental muito nas terapias sexuais, que é o despertar desse maior órgão do meu corpo, que é a pele, para todas as sensações, despertar os outros órgãos do sentido. Então, isso também faz parte para a manutenção desse desejo sexual, para a manutenção dessa vontade, esse engajamento. O cérebro, ele cansa de estímulos sempre iguais. Então, a gente ampliar o script sexual com cheiro, um tato diferente, uma temperatura no toque ou no ambiente diferente, isso faz com que o cérebro tenha vontade de um novo engajamento. Né? São 14 horas e 20 minutos desta sexta-feira, dia 2 de janeiro. 22 de janeiro, aniversário da doutora Aline Ambrosio. Eu vou pedir para... Hoje o Talibã foi trocar o seu cinto de bombas, né? Ele foi ali comprar pólvora, comprar... O Talibã é o nosso homem da câmera. Do suíte. Mas ele é muçulmano legítimo, árabe. Ele tem certificado de PO, né? Que a gente chama em... PO é puro de origem, né? Que a gente chama em gado, de PO. Ele foi trocar o seu cinto de bombas, aí ficou o Felipe Poi fazendo a nossa suíte.
Felipe, vamos colocar nossos GCs aqui antes que acabe a primeira meia hora da TV aberta, por gentileza. WhatsApp para falar comigo, marcar consulta comigo. Depois a doutora Ambrósio vai passar o dela, mas isso é para falar comigo, marcar consulta comigo. É 11 97 719 2266, 97 719 2266. Na loja virtual, lojajcbaldan.com.br, tem todos os equipamentos da Nova Ciência. Eu sou representante da Nova Ciência. Eu comecei com essa atividade há muito tempo atrás e eu tenho muita honra de continuar trabalhando como representante da Nova Ciência, porque todos os equipamentos que tem no site, que a gente coloca na nossa loja, estão no nosso consultório. A gente usa cotidianamente. Inclusive, às vezes tem gente até que vem do interior para conhecer os equipamentos e saber algum dos seus efeitos e tal. E a gente recebe as pessoas de uma maneira geral, entre uma consulta e outra, obviamente com um tempo um tanto quanto limitado, de acordo com a atividade profissional. Tem uns produtos também fitoterápicos que eu criei baseado na medicina indígena e também baseei em frequências. Tem muita coisa legal, inclusive para o sistema imunológico, que acabou estourando. Eu tive que comprar mais coisas, mas estarão disponíveis aí a partir da próxima semana. Que mais, Poi? O site, eu nem visito o site, né? Não visite, porque eu estou para reformar esse site faz mais de 5 anos. Né? Mas de qualquer maneira, se quiser olhar para ter como não se fazer um site, é o www.jcbaldan.com.br, que eu prometo que eu vou arrumar. Mas, Poi, o curso da Nova Ciência, 21, 22 de fevereiro, me parece, eu perdi aqui nosso roteiro. E a nossa produção também falhou em pegar isso aqui, eu não lembro se é 21, 22 ou 20, 21 de fevereiro. Vai ser o primeiro módulo do curso de microscopia de campo claro e campo escuro. Serão 2 módulos, um em fevereiro e outro em março, de microscopia de campo claro e campo escuro. Eu obviamente vou assistir, eu já fiz o curso. Esse é o único equipamento que está faltando no meu consultório, que em breve irá chegar, o microscópio de campo escuro. Os interessados em fazer é EAD, tá? A distância por conta da Covid. Ligar para o 956875835. 956875835. Falar com a Gracinha da Lauren, tá? Marcar, ela vai dar todas as informações e inclusive está fazendo as matrículas. Tem um telefone fixo que é o 3904-9832 ou o e-mail institutofernandabem@gmail.com. Tem mais... sim, as mídias sociais. @jcbaldan.acupuntura, a gente está aprontando muita coisa lá, estamos dando dicas de alimentação, vamos começar a fazer lives, estamos fazendo algumas publicações bem interessantes, estamos colocando pequenos trechos dos salutes de 4, 5 minutos, como este aqui, os pontos mais importantes, a gente está editando e estamos colocando inclusive no Instagram. E o programa na íntegra e também os compactos estão em 2 canais do YouTube. O que tem o meu nome, João Carlos Baldan, e o Além de Agulhas. Acabaram, né, Felipe? Sim, acabaram. Depois, antes do final do programa, a gente repete, porque essa primeira meia hora será apresentada também na TV aberta. Então a gente chama o pessoal da TV aberta, que assiste também às quartas-feiras ao meio-dia, para nos acompanhar às sextas-feiras na TV Guarulhos ou pela página do Facebook. No geral, no frigir dos ovos, a epidemia mais estimulou a libido ou mais baixou a bola? Depende se você está falando de solteiros ou casados. Vamos falar de casados. Dos casados, a grande maioria do que a gente viu no consultório caiu a libido, pelo nível de estresse, ansiedade e depressão, né? Mas gratamente para alguns casais, por esse estreitamento no relacionamento, melhorou. Por essa maior valorização da família familiar, dos laços afetivos, aumentou a libido, mas no global teve uma piora e aumentaram as disfunções sexuais, que já tem uma incidência muito alta. Para vocês terem ideia, 50% quase das pessoas no planeta vai desenvolver uma disfunção sexual ao longo de suas vidas. É um número bem elevado. Elevado. Bem elevado. Então pode ser uma disfunção do desejo, pode ser uma dificuldade de lubrificação, de ereção, uma dificuldade de não conseguir ejacular no tempo que seja satisfatório para o homem ou para o casal, né, para a parceria e para ele, ou uma dificuldade na obtenção do orgasmo e as dores na relação sexual. Mas tudo tem que ser olhado por um especialista, porque a medicina tradicional olha muito para a questão biológica. Então, se eu tenho dor, eu vou olhar se o paciente a mulher tem mioma, endometriose, se o homem tem alguma alteração física. Mas a gente sabe
ela é pautada na construção emocional, que vem lá da infância. Eu começo a construir minha sexualidade desde bebê, aprendendo a fazer esses laços. Se eu sinto segurança no relacionamento com o outro, não tenho ansiedade e medo, não sinto que é perigoso estar com alguém. E quando você está entregue numa relação sexual, você perde o controle. Por exemplo, um orgasmo, você perde completamente o controle do seu corpo. Então eu preciso ter confiança e tranquilidade de estar ali com outra pessoa. O que você está falando é absolutamente importante, doutor. Eu até ia fazer essa pergunta um pouco posterior, porque, se me permite, eu quero voltar um pouquinho atrás. Podemos? Vamos, claro. Os solteiros melhoraram a libido? Então, os solteiros, pelo nível de estresse, alguns reduziram a libido, mas a grande maioria aumentou. Então, a procura no nosso consultório começou a ser acerca de como é que eu me resolvo. Porque eu moro com o meu pai, que tem 80 anos, eu sou solteiro e eu sempre me relacionava com alguém através de um aplicativo. Como é que eu faço? Então, aumentaram as consultas para orientação de ampliação desse script sexual. Né? E qual que é a orientação? Usar brinquedo, por exemplo, abrir essa cabeça, ou fazer sexo virtual. Hoje em dia tem brinquedos, por exemplo, para homens, que tem o iPad acoplado na vagina de CyberSkin, que ela imita, né, a mucosa vaginal, e você coloca ali um filme pornográfico, por exemplo, para ter a sensação emocional, você engana o cérebro, literalmente, que você está transando com uma outra pessoa, né? Então, abrir a cabeça, porque o brasileiro ainda é muito, principalmente as mulheres, muito fechadas para essa questão da própria masturbação. O homem não. Eu acho que, estatisticamente, o maior consumidor de pornografia no mundo, que está em segundo lugar, é o brasileiro. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. Também, até pela questão do número populacional, também é sempre difícil, né? Muitas vezes o orgasmo funciona como uma fonte de descarga. Eu nem estou querendo me relacionar com alguém, mas é mais para relaxar, para descarregar energia mesmo, descarregar estresse. Então, para muitas pessoas que dizem que não aumentam a libido, recorriam à masturbação para poder ter um nível de relaxamento. Eu lembro que numa época, até com uma terapeuta que eu me tratava, ela me falou de um casal que se relacionava, tinham até grandes telas virtualmente de Brasil e fora na Europa. O sexting, né? Esse tipo de relacionamento começou a aumentar bastante e a gente orientava o cuidado com a imagem que cai na rede, né? Isso precisa tomar bastante cuidado. Então, por conta do quê, doutor? Porque você começa a se comunicar através de uma tela, o celular escuta o que a gente fala, né? Mesmo desligado. Mesmo desligado. Então, eu não sei tudo de tecnologia, eu honestamente tenho um pouco de medo. Então, a recomendação que eu acabava dando para os meus clientes é: toma cuidado com a completa identificação de você mesmo, uma marca de nascença, tenta não colocar o rosto na hora que você estiver se masturbando, né, e fazendo essa troca do contato com a outra pessoa via um eletrônico. Né? Isso. Porque um pouco perigoso. É exatamente isso. Eu estava conversando com uma pessoa e estava... É assustadoramente perigoso a partir do momento que você sabe que um celular possa estar ouvindo tua conversa mesmo desligado. É muito doido, né? Apesar mais uma pesquisa de assim, eu quero comprar um colchão, daqui a pouco começam a pingar tudo quanto é promoção de colchão do Brasil e do mundo no teu e-mail. Quer dizer, como é que o cara está sabendo isso? Isso aconteceu comigo fazendo pesquisa para a Joanete. Eu nem pesquisei na internet nada disso. Você só colocou só coloquei, não, nem coloquei, eu só falei. Só pensou. Eu tô com dor, eu preciso marcar o ortopedista. Na sequência, no meu Facebook começou um monte de propaganda de órtese. Você só falou? Eu só falei, eu não pesquisei, eu não teclei no Google, em lugar algum. Como se trata a Joanete, Alex Valgo? Não, foi só conversando com meu marido. Incrível. Com o telefone desligado ou pelo telefone? Não, o telefone estava longe da gente. Você estava falando pessoalmente? Estava conversando na hora do jantar. Nossa, eu tô com dor, preciso marcar o ortopedista. No dia seguinte, lá o Facebook me dando um monte de orientação de órtese para segurar o dedo, para diminuir a dor. É incrível. Então, na hora que você está fazendo sexting, tem que tomar bastante cuidado, porque a gente não sabe, né, de que forma que a nossa imagem pode ser compartilhada e cair na rede, fica difícil de retirar a imagem. Então esse foi um cuidado interessante. Nós vamos encerrar essa primeira meia hora do programa que é exibido pela TV aberta às quartas-feiras às 11 horas, convidando você
telespectador da TV aberta nos acompanhar pela rede social Facebook, pela TV Guarulhos e pela Sky, pela Oi TV. Nos acompanha ao vivo toda sexta-feira às 14 horas ao vivo. Dr. José Lopes Fernandes Neto, você conhece o Dr. Neto ou não? É maravilhoso colega nosso, professor, incrível. Ele está falando o seguinte, ele é um grande especialista em micotoxinas, ele é um grande especialista nisso. Ele fala, boa tarde, estresse alto, cortisol alto, baixa testosterona, baixo estrogênio, você orienta a reposição, se positivo, qual? Sim, teoricamente por nenhum órgão regulador, nenhuma comunidade científica nos autoriza o uso da reposição hormonal, da terapia hormonal. Você não usa? Eu uso, mas eu deixo sempre claro para o meu paciente. Nenhum órgão regulador, como por exemplo a Anvisa, nenhuma sociedade científica, a Febrasgo, a Sociedade Americana, não recomenda, não autoriza o uso da terapia hormonal em mulheres pré-menopausa, por exemplo. Sim. Mas pós-menopausa, sim. Mas a gente acaba usando porque a gente sabe que a testosterona é importante para a minha energia no dia a dia, para a manutenção de massa muscular. Ela é importante para a manutenção de massa óssea. Para a mulher, inclusive. Sim. Ela é importante para o desejo sexual. O estrógeno é importante para a vitalidade dos tecidos vaginais, elasticidade, lubrificação. E sem estrógeno, a testosterona também não liga adequadamente no receptor. Então, a gente acaba fazendo um uso off-label, né, fora de bula, mesmo para mulheres pré-menopausa e com respostas satisfatórias. Mas a terapia hormonal isolada não funciona bem se eu não corrigir os fatores emocionais, então a psicoterapia, se eu não melhorar, se eu não quebrar os mitos e tabus, porque tem mulher que sexo é só para reproduzir ainda hoje em dia, é incrível, né, no século XXI isso acontecer, mas tem mulher que acha que eu só posso me engajar sexualmente para ter filhos, que eu só posso fazer sexo de um determinado jeito, que tem que ser pênis na vagina, né, que eu não posso fazer um sexo oral, uma massagem, porque a questão às vezes religiosa ou cultural, a educação sexual dentro de casa limita essa mulher ou esse homem a ampliar o script sexual, experiências prévias lá atrás, traumáticas, né, que podem impactar. Então não adianta às vezes você entupir o paciente de hormônio, não vai responder se você não corrigir toda essa questão educacional e emocional. Agora, o hormônio, você usa, assim, em relação à Anvisa, a questão label, zero, né, de preocupação, né, porque é absurda as coisas que a Anvisa sempre fez, sempre faz e continua fazendo, e o pior, né, vai continuar fazendo. Mas você tem alguma opção em relação ao bioidêntico, alguma coisa assim, ou não necessariamente? Você pode utilizar o químico também? Eu acabo usando sempre o bioidêntico, sempre o estradiol e a testosterona mesmo manipulado. O BUP epitelial. Isso. Tá. E agora vou começar a fazer o uso também dos bioidênticos através dos pellets. Estou para fazer o curso para começar a introduzir os pellets. Mas o que me chamou bastante a atenção foi essa colocação que a doutora fez, quer dizer, o que a gente chama, né, na nossa ortobiomolecular em relação a corrigir o terreno biológico, que também envolve, obviamente, todas as questões emocionais e tal. Quer dizer, não adianta então correr só atrás do hormônio, porque senão você só vai estar tampando o sol com peneira ou achando... Não resolve, só gasta dinheiro. Só gasta dinheiro. E é uma correção que tem que ser feita em estilo de vida. Então tem paciente que está lá, está com hipotiroidismo, está obeso, não tem energia nem para fazer atividade habitual, de rotina durante o dia. Não vai ter energia para sexo. Então uma alimentação mais alcalinizante, que hoje tem vários estudos falando de diminuir carne vermelha, não comer os refinados, né, água alcalina. Né? A atividade física, ter um sono que repousa, que é durante o sono também que eu produzo proteína e que eu repouso, essa máquina aqui que é importante para a atividade sexual. Então é uma correção de N fatores que a gente precisa fazer nessa consulta durante a terapia sexual. Antes da gente falar da medicina germânica, que obviamente vamos falar, e é um dos temas que eu tenho certeza que teremos a aprender muita coisa, como é que é a medicina convencional, que eu costumo dizer, né, que é a medicina oficial, praticada e ensinada nas faculdades, como é que ela se coloca oficialmente para tratar essa questão da disfunção sexual? Na medicina convencional, nós usamos, obviamente, se tiver algum distúrbio
físico, o tratamento daquela condição que leva à disfunção. Então, por exemplo, uma mulher que tem um mioma, ou um homem que está com uma alteração arterial, você precisa corrigir, tem um diabetes que vai alterar a função da ereção, você tem que fazer todas as correções dessas questões orgânicas. O estilo de vida, que eu acabei de falar, então a gente faz toda a correção disso. Dentro da parte psicológica, que se ela não é a causa principal da disfunção, ela sempre vem e acompanha, porque é um somatório, né, dos fatores, precisa ser corrigida. Então, geralmente a psicoterapia ela é necessária. Até porque o cérebro ele vai acumulando, como se fosse um computador, as experiências vividas. Então, se eu vou tendo durante a minha vida situações onde o ato sexual é percebido pelo meu cérebro como algo hostil, que me causa dor, que me causa sofrimento, ou no corpo ou na alma, né? Na emoção, eu preciso ressignificar. E a gente acaba usando muito da terapia cognitivo-comportamental para mudar rapidamente os hábitos e a forma de se relacionar, além dessa psicoeducação, que seria rever o que significa sexo hoje para a pessoa e depois da psicoterapia o que significa, né, que tem fazer cair os mitos, tabus, que requestionar os dogmas, às vezes, religiosos, sem questionar as divindades, mas questionar aquelas verdades que foram ditas para ele na construção do psiquismo dessa pessoa, a gente acaba usando técnicas da psicoterapia. A área que eu atuo é da análise psicodramática, porque é uma técnica que eu percebo que acelera o processo de autoconhecimento e de ressignificação das questões emocionais. Porque tem técnica de espelho, você dramatiza, o cliente se percebe em você, imitando, entre aspas, né, as técnicas de espelho. Então, os insights são bem rápidos e quando uma pessoa vem com sofrimento sexual, ela não quer ficar 2 anos fazendo terapia para resolver o problema. Então, a gente usa terapia cognitivo-comportamental e muitas vezes a análise psicodramática e outras técnicas de psicoterapia. Que é muito interessante, o psicodrama realmente é muito interessante. Se tratando de medicina tradicional chinesa, que nós tratamos aqui no nosso programa, para você ter uma ideia, doutor, não sei qual que é o seu conhecimento em MTC, mas o meridiano principal que a gente trata para disfunções relacionadas à sexualidade é um meridiano que chama-se circulação e sexualidade, o CS, que também ele trabalha com as glândulas endócrinas, e ele também é muito utilizado para as questões emocionais, depressão, insônia, questões de arritmia cardíaca, principalmente questões emocionais, né? A gente trabalha com circulação e sexualidade. Em relação às questões musculares, inclusive para a questão da ereção, a gente trabalha com o meridiano do fígado, né? Todas as questões musculares estão ligadas ao fígado. Se a pessoa é muito viajona, a gente tem que aterrar um pouco e trabalhar com baço pâncreas, então, que é o elemento terra. E aí, de acordo com os 5 elementos, a gente vai trabalhando, e aí a acupuntura também pode ser muito útil para a questão da disfunção sexual. Você acredita nisso? Crê nisso? Eu acredito em todas as terapias que possam mudar esse mindset e mudar o jeito que essa pessoa se relaciona com a vida. Né? Então, e a acupuntura é uma área da medicina integrativa que eu acabo encaminhando muito o paciente, até nas gestantes, que eu não posso usar tanta medicação, por exemplo, para as enxaquecas, né, para emésios, vômitos, que são difíceis às vezes de conter só com medicamento. Então eu acabo usando muito, associando muito a medicina integrativa, especificamente a acupuntura, para tratar as situações que na alopatia a gente não tem bons resultados. É um limite, né? Tem um limite. Tem um limite. Eu tive uma paciente recente, eu estava até comentando, acho que a gente até está comentando antes de a gente começar o programa, foi esses dias, foi no consultório super demasiada, peguei o pulso, fiz avaliações com auramíter, equipamentos e tal, e deu insuficiência de rim e problemas circulatórios. E ela falou, não, eu fiz todos os exames, não tem nada. Como você fez todos os exames? Está vendo? Estou vendo aqui, está claro uma insuficiência renal e problema circulatório. Não deu nada. E aí o médico falou assim para eu tomar cuidado para não ter linfedema. Eu falei, você não precisa tomar cuidado, você já está com linfedema. Como é que o médico fala para tomar cuidado se é ele que tem que tratar, né? Você fala, caramba, né? Da onde você veio, né? Quais são os exames? São limites, né? Porque a medicina baseada não em evidências, mas em exames, né? A evidências, tiram evidências e põem em exames, né?
Eu não sei fazer diagnóstico porque eu preciso do exame para poder ler e falar, ah, então você tem isso, né? A gente olha paciente, a gente não olha exame, né? Eu costumo brincar que eu vou colocar um forno no meu consultório. Cada vez que as pessoas chegarem com o exame, a gente vai botar tudo, jogar tudo no fogo. Óbvio, é uma brincadeira porque a gente olha os exames e tal. Mas, obviamente, a gente vai muito mais na observação, na pulsologia, nos nossos métodos, né, de biorressonância, para saber e entender o que está acontecendo com o paciente. E muitas vezes, dos exames só das questões físicas não aparecem porque a gente avalia energeticamente. O distúrbio começa emocional, energético e fisiológico. Para chegar no fisiológico é porque a emocional já deu problema, o energético também já deu problema e está chegando no físico, que é o terceiro estágio. É isso que acredita a medicina germânica. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu estou precisando segurar ela com o aniversário. Não, a medicina germânica, calma, pera um pouquinho. Não, mas a medicina germânica. Eu estou apaixonada. Como é que foi essa... Como é que você descobriu a medicina germânica? Conta pra gente. Então, na verdade, nos meus primórdios, lá com 18 anos, meu primeiro desejo era ser bailarina, né? E aí, nesse ano, eu tive uma lesão nos 2 joelhos, não pude ir embora para a Alemanha dançar, que eu já tinha bolsa para ir para Stuttgart e tudo mais. E aí eu prestei no impulso, prestei medicina. Então, para mim, a minha vida sempre foi muito motivada por essa ligação com a espiritualidade, né? Eu sempre fiz a medicina um pouco frustrada de ver que a minha formação era muito pautada no biológico. E mais ainda, a medicina convencional compartimentaliza o paciente. Então, a mulher na ginecologia é quase um par de mamas, um par de ovários e um útero que entra no consultório, não uma pessoa inteira. É verdade. Né? Então eu sempre fui buscar, sou paciente de acupuntura, já fiz terapia com microfisioterapia, com barra de axis, sou meditadora desde os meus 20 anos de idade, para poder me centrar, entender como é esse campo energético, sou projetor astral, então eu sempre trabalhei com essas coisas. Por uma médica, deve ter sofrido muito Bastante. Na formação, né? Eu era esquisita da minha turma, mas eu tenho, graças a Deus, vários amigos esquisitos da minha classe que a gente compartilha, troca figurinha. O mundo é dos esquisitos. Então, ir para a medicina germânica foi, assim, acho que um movimento natural. E, incrivelmente, quem me impulsionou para isso foi uma querida de uma paciente, que inclusive é uma menina que eu falo, eu te trouxe ao mundo e você me impulsionou para a medicina germânica. Que bacana. Porque ela teve uma autocura de uma condição que dentro da medicina convencional a gente não considera cura, que é o HPV, e ela resolveu essa questão e eu falei, poxa, mas estava quase marcando uma cirurgia e essa moça em 3 semanas o corpo entrou em regeneração. E aí eu fui fazer a especialização em medicina germânica. O que é a medicina germânica? O Dr. Hammer é um médico que era oncologista clínico na década de 80 e na época ele teve o falecimento de um filho de forma abrupta. O filho único dele morreu, ele desenvolveu um tumor de testículo e a esposa um câncer de mama. E na época ele pensou assim, poxa, será que meu corpo está reagindo biologicamente na tentativa de repor o descendente? Porque a minha perpetuação na Terra está ameaçada, acaba em mim, meu único descendente está morto. Então, será que meu corpo está reagindo, aumentando a minha massa testicular na tentativa de repor esse descendente? Aumentou o testículo? Aí ele falou, que coisa idiota, isso aqui é um câncer. Não aumenta a minha capacidade de repor o descendente. E outra, eu nem quero ter outro filho. E a evolução do câncer dele foi completamente anormal. Ele teve regressão do tumor, regressão da doença à distância. Tanto que ele faleceu, se eu não me engano, há 3 anos só atrás. Isso era a década de 80. Né? E ele começou a estudar o cérebro dos pacientes na época com tomografia. E ele percebia que existia uma área, uma atividade elétrica maior em determinada área para cada doença. E específica para aquela doença. E ao mesmo tempo ele percebeu que as temáticas emocionais que levavam a determinada doença eram sempre muito similares. Por exemplo, mastologia, que foi a primeira pós que eu fiz, na escola, quando eu terminei a residência, eu fiquei no setor de mama até 2002. Era sempre uma temática emocional que envolvia sentir-se algo sendo arrancado dessa mulher, algo que ela estava impedida de continuar nutrindo, seja a relação com o filho, relação com o marido, ou uma relação com o trabalho. Divórcio normalmente gerava, né? Gerava. Né? Ou a perda até de um projeto de vida. Sei.
E a ideia do Hammer é assim, bom, como eu mudei a minha percepção diante da minha vivência, não quero repor esse descendente da minha doença, então talvez o emocional seja uma fonte muito importante para a resposta celular. Então eu vou começar a trabalhar a percepção do meu paciente diante do estresse, porque como eu disse lá atrás, o meu cérebro ele vai armazenando experiências como um computador. Então, por exemplo, dentro das disfunções sexuais, se eu tenho uma primeira relação, ou como acontece muito hoje frequentemente nas adolescentes, o adolescente tem esse movimento de ter que sentir-se pertencente ao grupo. Então as meninas às vezes deixam os rapazes com 11, 12 anos, eu estou dizendo, pôr o dedo nelas, mesmo que elas ainda não tenham despertado para a própria sexualidade. Isso se eu não estou fazendo aquilo por mim, por uma curiosidade para mim, às vezes machuca, eu estou fazendo só por um movimento pelo grupo. A hora que eu for me relacionar, essa experiência está aqui gravada no meu cérebro. Ou o que acontece, por exemplo, com criança. A criança lá com 3, 4 anos, a criança está ali se tocando, está na fase da masturbação infantil. E os pais falam, não, tira a mão daí que é feio. Tira a mão daí. Que é sujo. Tirar a mão daí, quando eu estou lá na frente com os hormônios na adolescência vai pensando... pôr a mão ali? Eu não ponho a mão aqui, é sujo, é feio, então eu não me masturbo. E a hora que eu vou ter o primeiro contato com alguém, eu não tenho um bom autoconhecimento de mim mesma. Isso vai marcando o meu cérebro que sexualidade é sujo ou é doloroso. Isso o Hammer já discutia? Especificamente das disfunções sexuais, não. Ele Não. mapeou a maior parte dos tumores, exceto os tumores cerebrais, e ele mapeou muitas doenças clínicas, né? Então, ele mapeou tudo que você possa imaginar de doença no corpo, ele fez um mapeamento, e aí tem pessoas que trabalham hoje em dia associando técnicas, porque eu acho que sempre é bom a gente conseguir ver o que tem de melhor em todas as terapias, óbvio que sempre com rigor, né, na avaliação daquela atividade, mas se você pode usar o paciente de uma maneira mais rápida, né, e eficiente, ótimo. Por exemplo, uma cliente que eu tratei com a germânica, já vinha há mais de 15 anos fazendo psicoterapia para dor na relação e vaginismo, que é a contração involuntária da vagina, não conseguia ter penetração. E a psicoterapia circundava um caso de abuso sexual na adolescência dessa moça. E não dissolvia o vaginismo, não resolvia. Na germânica eu encontrei um ponto onde essa mulher ela cresceu numa família onde ela se sente muito invadida. Então, ser invadida, não poder expressar no emocional as minhas opiniões, que eram sempre invalidadas dentro da família desde os 5 anos, faz com que, se eu não posso expressar aqui, eu digo não em outros lugares. Eu digo na boca, faço anorexia, e digo na vagina, faço vaginismo. Então, a hora que você traz para o consciente essa percepção e que a gente acha muito fácil, fazendo a leitura dos mapas do cérebro, que áreas que estão impactadas, e nessa pessoa especificamente não era ligada à sexualidade, mas sim no quanto eu posso me expressar e realmente falar o que eu desejo, o que eu quero, e não soltar o tempo inteiro agradando os outros e sentindo que para sobreviver eu preciso sempre ser a boazinha, agradando todo mundo, dissolveu a disfunção sexual. Isso precisa para fazer um diagnóstico, precisa passar por um processo de uma ressonância magnética? Hoje ou isso não precisa mais nada disso? Porque é campo e é carga elétrica. Eu uso radiestesia. Pois é, eu pensei exatamente isso. O instrumento que eu comprei lá no curso do Dr. Nelson Modesto, que tem uma vareta, e ele tem um aurameter ligado. Você põe a vareta ali, ele te responde tudo, só que é incrível. Ontem eu mostrei mesmo pro paciente, falei, olha, você está com problema no fígado, no baço, por causa disso aqui, ó. Você passa a canetinha, já te responde. Porque é tudo campo. Tudo campo, né? É mais ou menos como o pessoal do Bidort trabalha, exatamente, né? Exatamente. E aí como é que você trata? Como é que essa metodologia da medicina germânica trata? É mediante droga, mediante conhecimento, tratamento? Como é que é? É um tratamento, inclusive, bem barato, porque é uma sessão de 1 hora, onde você faz essa anamnese, tentando entender o que aquele sintoma específico significa para o paciente. Então, uma anamnese bem voltada para a percepção do cliente, né? E eu uso a radiestesia, o pêndulo, e eu vou pondo o dedo nas representações gráficas de cortes do cérebro, que são
perceber o tronco cerebral, cerebelo, substância branca e o córtex cerebral. Isso é um kit que vem com a medicina branca? No curso, na especialização que eu fiz, vem 4 gráficos, os mapas, os principais relés que a gente chama. Para cada relé que vai aparecer, é uma fala que eu vou conversar com essa pessoa quando eu coloco ela numa maca um pouco relaxada ali. Porque aí eu falo com ondas cerebrais que não é o consciente, como é na terapia. Sim. Se não for na hipnose, né? Se for na terapia aqui acordada. Sim. Então, você está com ondas cerebrais que são às vezes mais fáceis de fazer a virada na programação neurolinguística. Então eu falo, olha, naquela época representava para você perigo real. Que às vezes você era criança, não tinha uma condição de sair do perigo. E agora você está numa situação diferente. Então, você faz a virada de chave mostrando que o cérebro está gastando energia a mais, disparando o sistema de sobrevivência toda vez que ele se coloca numa situação que te joga no arquivo cerebral do trauma. Com palavras. Com palavra, com programação neurolinguística, a técnica que eu uso. Isso também às vezes é tratado com o pessoal da microfisioterapia Sim. ou da barra de axis de formas similares. A técnica difere um pouquinho, mas a base é sempre a mesma. Com a terapia neural a gente tem uma técnica que chama-se coroa. Você conhece isso, a corona? Você faz o intan, que é esse pontinho que você adora na acupuntura, e faz como se fosse uma coroa de Cristo mesmo. A gente vai fazendo os papulazinhas, como se fosse uma coroa. É um reboot. Dá um Ctrl Alt Del. Né? Dá um Ctrl Alt Del. Felipe Poi, vamos antes de encerrar nosso programa, passar rapidinho nossos GCs novamente para o pessoal que está sintonizando agora, ou na segunda meia hora, que não pegou a primeira meia hora. José Lopes, daqui a pouco eu já faço a sua pergunta. Vamos lá, para falar comigo, marcar consulta 977192266, 977192266, para falar comigo, marcar consulta comigo. Próximo, loja.jcbaldan.com.br, tem umas coisas lá do Arco da Velha, inclusive dragoneiro, sangue de dragão, vem da Amazonas, do dragoneiro, que é uma planta muito antiga, é feita pelos índios, né? Vem da medicina ancestral. Aí me perguntaram, o que é isso? Qual a composição? É extrato de dragoneiro, sangue de dragão, disponível lá, muito legal, inclusive para fins estéticos. Eu estou usando. Tô ficando mais bonito, sem rugas. Que bom. Eu vou usar também, que depois dos 50 é melhor começar a usar o dragoneiro. Muito legal, é muito legal. jcbaldan.com.br é o site, pode passar. O curso da Nova Ciência, próximo módulo, microscopia de campo claro, campo escuro, eu absolutamente recomendo, que é um grande curso. 956875835, 956875835, falar com a Lauren. Esse curso tem um campo claro, campo escuro, monomorfismo de Pasteur e o pleomorfismo de Beauchamp. Vai ser muito legal. Como é que você identifica vírus, bactérias, protozoários, tudo numa gota de sangue. É uma gota que faz uma revelação incrível de tudo que está acontecendo com o paciente. 956875835 com a gracinha da Lauren. Tem mais? As mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura e esses salutes e mais os quase 12 anos que tem aí na AltV e mais uns 3 aqui, quase 3 aqui na TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas, tá? E também compactos, mas vão estar no Instagram e também nos 2 canais do YouTube. Acabaram, né? Isso. Dr. José Lopes Fernandes, sempre participando com a gente aqui, ele pergunta como a medicina germânica trata a fadiga crônica, muito comum hoje em dia. Então, o tratamento da germânica ele é sempre muito individualizado pela história de cada paciente. É diferente do raciocínio que a gente segue quase que algoritmo, só agora na medicina convencional, né? Aí eu brinco que daqui a pouco a gente não vai precisar mais atender, vai ser um robô, né, que vai atender no nosso lugar. É bem parecido, né? E na medicina germânica, a fadiga, ela pode ter causas diferentes, porque você não sabe se é uma disfunção tireoidiana, se é uma questão de ansiedade. Então, com a leitura dos mapas do cérebro, principalmente quando eu trato sintomas mentais, não só físicos, para cada paciente aparece um relé diferente. Não é tão específico quanto eu tenho uma doença, por exemplo, uma cirrose hepática, ou uma gastrite, ou um tumor de intestino, é um pouco diferente. Então, vai Tem ser... várias possibilidades de origens.
Porque a fadiga pode ser levada num paciente por um motivo, no outro por outro motivo. Então é bem individualizado, é pela leitura do mapa e aí você trabalha com os relés que apareceram para aquele paciente especificamente. Eu acho que isso responde também à pergunta da Margarida Maria Campos sobre fibromialgia, como tratar. Eu acho que é a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa. Vou pedir para o boy colocar os contatos da doutora Aline, por gentileza. Tem o telefone, não tem? Doutora Aline Ambrosio, está aí, 941531800. Esse é o WhatsApp. WhatsApp. A senhora atende aonde, doutora? Eu atendo em Moema, tem uma sala em Moema, eu atendo dentro do Albert Einstein. Desde 98 eu estou dentro do Albert Einstein. Do Morumbi. Isso, e atendo na clínica de um pediatra, o Dr. Christian Dornaus, a clínica SPAC, que fica no Campo Belo. Dr. José Lopes Fernandes, muito boa tarde, obrigado, um abraço a ti, a mim, né, e a ti também. O Dr. José Lopes Fernandes Neto é um amigo da época uma das primeiras turmas do Dr. Laí Ribeiro, sempre participou com a gente aqui do programa, de cursos da Nova Ciência, está sempre conosco e é um colega, é um amigo, é uma pessoa muito querida aqui entre nós, está sempre conosco aqui. Um grande abraço, doutor Neto. O que você recomenda então para as mulheres que, de uma maneira geral, hoje, depois desse programa, falam assim, nossa, eu tenho uma disfunção sexual? Procurem ajuda. Procurem um especialista. Muitas vezes na consulta ginecológica a gente não tem esse espaço para falar, principalmente se for um atendimento de convênio, onde o médico ganha R$40 uma consulta e não dá para ficar 1 hora, porque eu preciso de uma consulta de 1 hora para abordar todos os aspectos de sexualidade. E tem que ser um terapeuta sexual, porque o ginecologista ele não tem a formação para dar todo o suporte, inclusive na formação da continência, né, do conforto, do emocional, que vão eclodir aí na hora que você entra no mundo psíquico e da sexualidade da paciente. Então procure ajuda. Quanto mais tempo você demora, mais memória nesse arquivo você vai colecionando de condições traumáticas e difíceis. E os homens também. Os homens levam em média de 5 a 7 anos para procurar ajuda. Acho que a gente já está num momento que dá para abrir bastante a conversa. É uma especialidade que está crescendo bastante, inclusive no Brasil inteiro, de formação de terapeutas sexuais. Procurem ajuda, porque saúde sexual é importante para a manutenção da saúde global. Os colegas urologistas estão acompanhando o avanço das ginecos? Os urologistas têm bastante terapeuta sexual, urologista sim, mas a grande maioria que atende homens são os psicoterapeutas, não é o pessoal da formação médica. Que ainda mantém aquela formação mais... Ainda mantém. São poucos, inclusive, ginecologistas como eu, que também atendem homens, né? Atendem? A minoria não atende, fica mais cuidando das disfunções sexuais femininas. A maioria? A maioria, mas tem algumas colegas que, com essa formação toda que eu fui para o SEDES estudar Freud, Winnicott e análise psicodramática, eu me sinto confortável em fazer essa abordagem psicoterápica tanto para homens quanto mulheres. Ô pai, temos mais tempo ou estamos encerrando? Não? Não? Isso é não? Acabou, né? Acabou. É que aqui bate muita luz, aqui eu não consigo enxergar o pó. Infelizmente acabou o nosso programa. Infelizmente não, foi um ótimo programa. Eu agradeço muito a doutora Ambrosio. Foi um prazer recebê-la, inclusive no aniversário dela, né? Isso. Até a nossa produtora avisou que era o aniversário dela. Eu fiquei de trazer pelo menos flores, né? E acabei não dando tempo, esqueci de trazer as flores. A gente manda depois lá pro consultório. O carinho já está no... Tá no ar, né? Está no ar. Parabéns, muitas felicidades, que você continue não só no próximo ano, mas nos próximos 50 anos com essa vitalidade, com essa disposição, com essa cabeça aberta a ajudar-nos, na verdade, né? Nós precisamos de médicos com cabeça aberta, nosso programa existe exatamente por isso, para discutir a medicina contemporânea, ver o que existe do passado, resgatar essas coisas do passado que a gente pode ligar à quântica, à física quântica e às medicinas integrativas daqui para frente e criar um novo tipo de medicina. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Baldão. Quem vem na próxima sexta? A próxima semana, Dr. Alan Dutra, um urologista, é um grande amigo nosso também.
É muito bacana, vai ser um excelente programa também. Vocês estão convidados para sexta-feira que vem, 14 horas, então.